Nós estamos numa série que tem sido tão especial nas últimas 2 semanas. Se você não esteve aqui em uma das 2 últimas semanas, os últimos 2 domingos, você pode acessar a mensagem no nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, desafiado, ministrado pela palavra de Deus. E hoje nós vamos concluir essa série. A série é mais santos, mais servos e mais íntimos. Primeiro domingo eu falei sobre sermos mais santos, segundo domingo sobre mais íntimos, domingo passado, e hoje eu quero falar sobre mais servos. Eu quero falar do serviço depois da devoção, porque eu acredito que no reino de Deus, Deus não espera apenas o serviço. Na verdade, o serviço é produto do nosso amor, da nossa devoção a Deus. Por isso eu falei da intimidade primeiro. Muitas vezes cristãos cometem um erro gravíssimo, e eu já fui tentado, e confesso a vocês, por algumas vezes fiz isso. Ao invés de trabalhar com Deus, eu trabalhava para Deus, e isso faz uma diferença tremenda. Muitas vezes nós confundimos o serviço a Deus como um trabalho que a gente está fazendo para Ele, e isso gera peso, isso tira de nós a alegria, isso tira de nós o sentido e o propósito daquilo que nós estamos fazendo em Deus, no Evangelho, na presença do Senhor. Quando nós temos a devoção primeiro, quando nós temos intimidade com Deus, servir vai ser um prazer. Servir é a expressão da nossa intimidade, servir é a expressão da nossa comunhão, servir é a expressão realmente daquilo que somos em Deus, da nossa nova identidade em Cristo, porque agora somos filhos e filhas, servimos a um Pai de amor. Então servir a Deus jamais se torna um peso, um fardo, jamais se torna um exercício religioso, não, é produto do nosso amor pelo Senhor, porque Ele nos amou primeiro, e agora nós podemos responder em amor, amá-lo também de todo o nosso coração. Agora, a gente precisa pensar sobre esse tema, e você vai entender porque eu vou fazer algumas afirmações mais à frente, mas eu quero ler um texto-chave do Evangelho, do nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que é realmente Deus na nossa vida e também nosso referencial de como podemos viver a vida com Deus, que é Jesus. E eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 em diante, até o verso 17, quero que você me acompanhe a leitura. É um texto que muitos de vocês já leram, mas eu espero que o Espírito de Deus renove no seu coração nessa manhã. Você pode acompanhar comigo a leitura, ou ligar a Bíblia aí no seu smartphone, ou abrir sua Bíblia, Eu quero que você acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O diabo, quando encontra espaço no coração das pessoas, consegue fazer com que os seres humanos se tornem realmente em seus instrumentos neste mundo. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus se tornam monstros, como nós temos visto todos os dias. Verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. É interessante essa expressão de João, porque João não vai se referir só que Jesus vai morrer. Quando João usa essa expressão de que ele veio de Deus e está voltando para Deus, João está se referindo a tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Nós estamos aqui participando da última ceia, e Jesus, ele está se preparando para a sua crucificação, mas ele também está se preparando para a sua ressurreição. João está se referindo aqui aos 40 dias que Jesus vai dar testemunho da sua ressurreição às pessoas, até ser assunto aos céus. Envolve tudo isso quando João registra aqui. Agora, Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer, a Bíblia diz que ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Eu acho Pedro sempre incrível, irmão. O cara é espontâneo, fala a verdade. Jesus, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum, não. Por que não iria lavar os pés? Porque lavar pés era papel do escravo, dos servos da casa.
Naquela época, o contexto, irmãos, a galera andava em estradas poeirentas, às vezes com os estercos dos animais. Você imagina, alguém vinha visitar a tua casa, ele não vinha de carro, ele não vinha no asfalto, ele vinha caminhando numa estrada, né? Você imagina como que chegava o pé desse cara na tua casa. Então Pedro tem a ideia, a leitura correta do contexto, ele diz assim, peraí, lavar o pé é papel do escravo, não de Jesus, o Senhor, de jeito nenhum. Mas quando Jesus diz assim, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedro também, então, tu já lava a cabeça, já lava as mãos, né? Já me dá um banho inteiro. Pedro é incrível, gente, Pedro é incrível. Aí Jesus responde, né? Respondeu Simão Pedro, Jesus responde, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus se refere aqui à salvação. Pedro, você já está salvo, cara, né? Só vamos lavar os pés mesmo, né? O que isso significa, a gente vai meditar um pouquinho mais, mas vamos lavar os pés, vocês já estão limpos. Quando terminou, diz aqui, vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos, porque ele se refere a Judas, que deixou-se ser instrumento de Satanás. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus é manso e humilde de coração, e é aquele que pode dizer, eu sou sim, eu sou Deus, eu sou o Senhor, sem se orgulhar, né? Ele sabe exatamente quem ele é. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Agora olha como Jesus afirma aqui, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Você pode responder comigo ler comigo essa última frase? Agora que vocês sabem essas coisas, o que vai acontecer? Felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Eu quero, aqui dentro desse texto e do contexto bíblico, obviamente, eu quero aqui fazer 6 afirmações com você. 6 afirmações para você a respeito do servir. Nós estamos aqui mais santos, mais íntimos, mais servos. Eu quero fazer 6 afirmações. Primeiro, é importante a gente lembrar que servir contraria a nossa natureza pecaminosa. Não é do coração humano servir. Vai contra a nossa inclinação. O ser humano, sem a graça de Deus, sem a salvação em Cristo, sem o amor de Deus, sempre será egoísta e orgulhoso. Por mais que nós tenhamos expressões de boa vontade, de boas ações e de serviço, a nossa inclinação natural é sermos servidos. Quando Jesus afirma lá em Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, Jesus está falando exatamente da natureza do céu, a natureza divina, que não faz parte da natureza humana, a menos que recebamos Jesus como Senhor e Salvador. Então a Bíblia diz que sim, aí nós passamos a ser participantes da natureza divina, somos uma nova criatura, temos uma nova identidade, temos uma nova índole, um novo coração, e assim novos anseios. Se não isso, irmãos, o servir as pessoas será exceção. Exceção. A regra será querermos ser servidos. Eu me lembro uma vez quando eu estava no seminário aqui, no ano de 1993, no seminário, e tinha um novo seminarista. E ele tinha sido muito impactado, a gente morava aqui nos prédios aqui atrás da igreja, no espaço do ISB, o nosso seminário. E esse menino tinha sido muito impactado com um livro que ele tinha lido, uma biografia de um servo do Senhor. E de repente nós chegamos nos quartos, numa tarde, e todos nós, seminaristas, ali uns 8 a 10 seminaristas, encontramos os tênis limpos, lavados. Meu tênis estava encardido, já não lavava o tênis há muito tempo. Ele pegou os tênis de todos os alunos, ali da ala masculina, e ele lavou todos os tênis. E ele falou, Deus falou comigo que eu deveria servir vocês. E foi extraordinário, irmãos, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz que meu tênis estava lavado. É interessante assim, primeiro, eu não lavei o tênis dele depois. Eu não lembro de nenhum aluno que tenha lavado o tênis dele depois. Segunda coisa, que é muito triste nessa história,
Ele fez isso, depois não teve mais nenhuma iniciativa de servir mais nada. Nada diretamente assim, que ele pudesse fazer depois para os alunos. Aquela empolgação passou. Eu só estou contando essa história, porque mesmo nós como cristãos, muitas vezes, esperamos ser servidos. E quando nós temos assim, um agir de Deus sobrenatural, de que a gente deve servir, muitas vezes a gente não permanece, a gente não persevera, a gente não continua, por quê? A nossa natureza natural ficou bonito, né? A nossa natureza, a nossa inclinação natural, ela é contrária ao servir. É por isso que Pedro fica aqui extasiado. Espera aí, como que Jesus vai tomar uma posição de servo? Mas eu e você precisamos entender que o lavar os pés aqui tem um sentido muito mais profundo, que se refere à própria crucificação de Jesus, onde ele se torna servo, sofredor, onde ele é obediente até a morte de cruz. Ela está apontando para algo maior que Jesus faria. Aqui já é algo grandioso, lavar os pés dos discípulos, mas Jesus faria algo maior como servo. Ele daria a sua vida em resgate de muitos, de todos aqueles que creem. Eu e você sabemos que servir não é a nossa inclinação natural. É muito comum, irmãos, nos nossos dias, às vezes a gente conversa com as pessoas chegam à igreja e dizem assim, eu estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades. E eu fico muito preocupado com essa frase. É claro que como igreja nós precisamos nos edificar uns aos outros, servir uns aos outros e necessidades serão supridas. Mas é muito preocupante quando a gente procura uma igreja onde a gente quer atender às nossas necessidades e não quando a gente está orando e dizendo, Deus, me conduza ao lugar que o Senhor quer que esteja, para que eu possa servir e ser servido, para que eu possa ser bênção e ser abençoado. Eu e você podemos ser bem sinceros, que nós vivemos dias onde há consumidores de igreja, consumidores de religião, e não discípulos de Jesus. E muitas vezes a gente tem que avaliar se a igreja está cheia de discípulos de Jesus, de pessoas que entenderam o reino e que estão para servir, ou se a igreja está cheia de pessoas que estão ali para que sejam servidas, para que tenham suas necessidades atendidas. Então é importante lembrar assim, que se nós estivermos andando na nossa natureza, na nossa força, nós jamais vamos servir. Nós não vamos ter essa inclinação, essa não será a tônica da nossa vida. Eu poderia dar tantos exemplos bíblicos aqui de corações de servos. Eu fico sempre impressionado com a história de José. José, onde ele estava, ele servia. Ele foi preso na casa de Potifar, ele serviu a todos. Ele foi jogado numa prisão injustamente, ele servia a todos. Quando ele estava no poder, sendo o segundo homem do grande império do Egito, ele serviu a todos, porque ele tinha um coração de servo. E é muito interessante que quando você olha a história do Velho Testamento, José é uma tipificação de Cristo. Jesus, o servo dos servos, o servo sofredor. Como que nós estamos? Alguma vez você já fez a pergunta, quem eu irei atender? A quem vou suprir necessidades? Ou normalmente você pensa, quem irá atender minhas necessidades? Servir é contrário à nossa natureza. Segundo, servir contraria o padrão desse mundo. E mais uma vez, é por isso que Pedro fica extremamente surpreso em que Jesus tire a sua capa, pegue uma toalha, derrube água, numa bacia para lavar os pés dos discípulos, porque isso contraria o mundo, contrariava a cultura da época em que eles estavam inseridos, e continua contrariando o mundo sem Deus, um mundo sem os valores do reino. Quando nós vemos aqui o verso 3 e o verso 4, a Bíblia diz claramente que Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. É incrível esse contraste. Jesus tem todo o poder, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Lá em Mateus 28, ele diz no verso 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade. Ele tem todo o poder, mas ele se levanta da mesa, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. E olha o que ele diz no verso 14 e 15, ele diz, bem, se eu sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como fiz. O reino de Deus é oposto a esse mundo, irmãos. No reino de Deus, o maior serve o menor. O Senhor e Mestre serve os seus discípulos. E é isso que impacta este mundo. O mundo é impactado por pessoas que vivem os valores do reino, por essa inversão cultural. Eu e você estarmos num grupo de amigos, na família, sendo servidos, é natural e é o que o mundo espera. Agora eu e você estarmos num grupo de amigos para servi-los, eu e você estarmos num grupo com as pessoas, com a nossa família para servi-los, isso impacta as pessoas.
Eu me mudei recentemente para um apartamento, morei 12 anos aqui no fundo da igreja, numa das casas aqui no terreno do seminário, e mudei para um condomínio. E quando foi chegando a época de Natal, eu fiquei pensando, como que eu poderia fazer algo que fosse significativo para os funcionários do condomínio? Eu sei que nessa época o pessoal dá panetone, né, leva algumas coisas para o pessoal comer. Eu fiquei pensando, o que eu podia fazer? Aí eu marquei uma data, conversei com eles, falei para eles não trazerem marmita, que eu queria fazer um almoço para eles lá em casa. Então eu e a Andréa preparamos uma refeição especial, pensamos aquilo que eles poderiam gostar, fizemos sobremesa e pedimos para que eles viessem na nossa casa. O problema é que alguns almoçam das 11 ao meio-dia, outros do meio-dia a 1, né? Eles revezam ali na portaria e tal. Falei, não, a gente faz em 2 turnos o almoço para vocês, mas venham. Pedi que eles viessem não pelo elevador de serviço, mas viessem pelo elevador social. Quando eles chegaram, fiz questão de que eles sentassem no meu sofá, conversamos algumas coisas, e aí os chamei para a mesa. Então, servimos a refeição. Antes de servir a refeição, obviamente, dei um testemunho de como Jesus mudou a minha família e mudou a minha vida. Orei com eles e comemos juntos. Depois que a refeição estava terminando, um dos porteiros disse assim, olha, eu trabalho aqui há 3 anos, não é muito tempo, então eu perguntei para ela, né, a outra funcionária que trabalha aqui há 8 anos, se alguém já tinha feito isso aqui no prédio. E ela falou, não, nunca ninguém fez isso para a gente. Aí eles falaram, pastor, ano que vem pode fazer de novo, né? Eu falei, vocês querem que vire a tradição agora, né? Pode fazer de novo. Mas o que eu achei tão espetacular, irmãos, de receber, eu não fiz isso de nenhuma forma para usar isso como uma ilustração no sermão, eu fiz isso de coração, para servir aquelas pessoas que servem a gente. Eu disse isso no final, depois falei, antes de vocês irem embora, voltar para o trabalho, eu quero dizer como a gente é grato por vocês servirem aqui a gente, a nossa família, esse condomínio, de uma forma tão especial. Quero dizer por isso, orei pela família deles. Isso aproximou demais, já tinha um bom relacionamento, mas aproximou demais com a galera lá. Eu fico pensando assim, o quanto gestos tão simples impactam as pessoas. E por que impactam as pessoas? Porque não é isso que se costuma fazer. As pessoas não estão acostumadas a serem servidas, elas estão acostumadas a servir. As pessoas não estão acostumadas a receber gestos de serviço, de preocupação, de intenção, de revelar o reino de Deus através daquilo que Jesus fez. E as pessoas são impactadas sim por essa inversão cultural. É por isso que eu fico impressionado aqui na igreja, irmãos, com líderes que servem o Senhor servindo as pessoas, líderes que abrem as suas casas, que preparam uma refeição, que recebem as pessoas todas as semanas, irmãos, todas as semanas, com coração de servo, se importando com as pessoas, líderes que oram pelas pessoas que participam dos seus grupos, por seus vizinhos, pela conversão. Irmãos, isso é reino de Deus, isso não é desse mundo. Nem eu, nem ninguém faria isso se não fosse a graça de Deus. É só o reino de Deus que nos leva a servir. E é isso que impacta as pessoas. A gente servir gente. A gente serve a Deus servindo as pessoas. Você não vai servir a Deus pegando Deus e levando dele de um lado para o outro. Deus não precisa disso. Mas você serve a Deus servindo as pessoas. Você serve a Deus quando você se importa com as necessidades que as pessoas têm. Você serve a Deus quando você se importa em suprir essas necessidades com o amor que Jesus derramou no seu coração. A terceira coisa que eu quero afirmar é que servir traz tentações ao nosso coração. Claro que servir é a expressão do reino, mas isso gera algumas tentações. Uma delas, que eu mencionei aqui na introdução, é de que servir seja apenas um exercício religioso. Faça parte da nossa performance religiosa para agradar a Deus, ou para aliviar a nossa consciência, ou para a gente ser bem visto pelas pessoas. Essa é a primeira tentação, é servir pelo servir, como um fim em si mesmo, e não servir para que Deus seja honrado, não servir para que pessoas sejam abençoadas, e não servir como produto da comunhão e da intimidade que a gente tem com Deus. Essa é a primeira tentação. Alguém pode ser pastor por anos, líder de grupo de crescimento por anos, pode servir no ministério infantil, pode servir os aidéticos, pode servir as casas que atendem pacientes com câncer, pode fazer um monte de coisa por anos, com um mero exercício religioso, performance religiosa. Pode ser feito. O ser humano é tentado a isso. Segunda tentação que eu quero compartilhar é que, às vezes, nós podemos nos apegar a tarefas menores e mais humildes para evitar as tarefas maiores. E, às vezes, eu percebo isso no contexto da igreja. Às vezes, nós podemos preferir uma tarefa menor,
como se isso fosse símbolo de humildade, mas na verdade a gente está fugindo de uma responsabilidade maior que a gente poderia ter no reino, de uma tarefa que iria abençoar mais pessoas. Então é comum vermos assim, não, eu estou servindo nessa área aqui, pastor, né? Me deixa aqui quietinho. Mas a gente pode pensar assim, qual o motivo do meu coração? Se essa pessoa tem tanto potencial e dons que Deus lhe deu, para que ela esteja quietinha nessa área. Quando a gente pensa em serviço, a gente pode ser muito tentado a nos apegar às tarefas pequenas e mais humildes, para que nós não venhamos desempenhar de fato o que Deus quer, que estejamos com maiores responsabilidades e abençoando mais pessoas com aquilo que Ele nos deu. Eu gosto de uma frase do N. T. Wright, um teólogo, que ele diz assim: é muito fácil transformar as tarefas humildes em uma forma de evitar as vocações reais e importantes, porém exigentes, que apenas nós podemos cumprir. Será que talvez você esteja aqui nessa manhã e você não esteja exatamente servindo de forma efetiva em nada, ou você esteja servindo numa tarefa muito pequena, para que você não tenha que viver aquilo que Deus chamou você a fazer, que é algo mais grandioso, que vai exigir mais de você, mas que também vai abençoar mais pessoas? Será que nós não podemos estar nos escondendo atrás de coisas mais simples, com pretexto de humildade, para não assumirmos responsabilidades que vão exigir mais de nós, mais consagração, mais dependência de Deus, mais unção, mais compromisso com a palavra, mais compromisso com a igreja? É uma pergunta que cabe a cada um de nós responder. A terceira tentação é que nós podemos usar também tarefas humildes como uma forma de mostrar que somos humildes. E quando a gente faz isso para mostrar que a gente é humilde, o que acontece? A gente se orgulha da nossa humildade. Porque só Jesus podia dizer, eu sou manso e humilde de coração, sem se orgulhar. E isso é muito tentador. Às vezes nós fazemos coisas humildes para parecermos humildes, para mostrarmos a nossa humildade, o que obviamente já será uma expressão de orgulho. É aquele cara que escreveu aquele livro, Humildade, Como Cheguei Lá, né? Você pode comprar em alguma livraria, Humildade, Como Cheguei Lá. Nós somos muito tentados a mostrar a nossa humildade através do nosso orgulho, ou como produto do nosso orgulho. Quando eu olho essas coisas aqui, irmãos, queria que você pensasse assim, quer dizer que a gente tem que evitar as tarefas pequenas e humildes? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que a gente só tem que pensar em coisas grandes, pastor? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que Deus criou você com dons e habilidades, derramou graça sobre a sua vida, para que você viva tudo que Ele tem para você. E cabe a cada um de nós discernirmos o nosso chamado, discernirmos o que Deus nos chamou para realizar e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Não de nenhuma forma, nos evadirmos da responsabilidade ou nos escondermos atrás de tarefas fáceis, mas vivemos aquilo que Deus tem. Ou seja, nós temos de ir onde o mundo precisa de nós e onde a nossa vocação se ajusta, prontos para assumir papéis insignificantes, se isso é o que Deus quer de nós, ou para estar publicamente visíveis, se esse for o nosso chamado também. Nós devemos estar aqui, irmãos, com corações de servos. Se é necessário lavar o pé um do outro, nós vamos lavar. Se é necessário nós plantarmos uma igreja, nós vamos plantar. Se é necessário nós liderarmos centenas de pessoas, nós vamos liderar. Porque nós temos que viver a nossa vocação e o nosso chamado, sempre com o propósito de servir a Deus, servindo pessoas. Agora eu falei de 3 coisas que são mais negativas sobre o servir. E eu quero terminar com 3 afirmações um pouco mais positivas para você. A quarta afirmação que eu quero fazer é que servir só é possível através do amor. Servir só é possível através do amor. É por isso que nós falamos de sermos mais íntimos com Deus domingo passado. E é por isso que eu já afirmei aqui que servir contraria a nossa natureza humana, contraria o padrão do mundo, não tem nada a ver com a nossa cultura individualista, egoísta, não tem nada a ver com esse mundo, irmãos, não tem nada a ver. Quando nós olhamos a Bíblia, nós entendemos assim, só é possível servir através do amor. É por isso que o verso 1, aqui desse capítulo, o apóstolo João foi tremendamente usado por Deus para escolher essas palavras. Olha o que o apóstolo João diz, ele diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Ele estabelece que aquilo que Jesus iria fazer a partir dali, em lavar os pés dos discípulos e, consequentemente, a sua crucificação, é produto de um amor. Jesus os amou o tempo todo, Jesus os amou até o fim. Jesus ama a cada um de nós o tempo todo e vai nos amar até o fim. Agora, obviamente, nós só podemos desfrutar desse amor se nos rendemos a Ele. Porque se você não se render a Cristo, o amor de Jesus não vai valer nada na sua vida, não vai fazer diferença alguma. E é por isso que eu e você somos chamados a nos render esse amor, a um Deus que nos ama o tempo todo, que jamais vai nos abandonar no meio do caminho, jamais vai nos deixar numa das esquinas da vida, em um momento difícil da nossa história, alguém que vai caminhar com a gente até o fim, em amor. E esse amor é a base do serviço de Jesus. Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos por amor. Jesus veio lavar os pés dos discípulos e estabelecer um exemplo por amor. Jesus veio deixando a sua glória nos céus e se tornando como um de nós, por amor. É um amor que é a força mais poderosa do universo, a força motriz de Deus. E quem serve por amor ama servir, irmão. E é isso que é a tremenda diferença no reino de Deus. Quem serve por amor ama servir. Como eu disse, o amor faz com que as coisas fiquem leves. O apóstolo João, que escreveu esse texto, ele diz na sua carta: os mandamentos de Deus não são pesados. Porque quando você serve por amor, você ama servir. É um prazer, é uma alegria. A gente é grato pela oportunidade de servir, de fazer diferença na vida das pessoas, nas coisas simples, nas coisas mais profundas ou complicadas, aquilo que exige mais de nós ou menos de nós, a gente é compelido pelo amor, e quem é constrangido pelo amor, ama servir. Por isso que você não vê um apóstolo Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, a sua última carta, no capítulo 4, falando de como ele havia sido abandonado, tinha ficado sozinho diante do tribunal em Roma. Você não vê um ponto de amargura, por isso você não vê nenhuma reclamação, nenhum sentimento de estar se sentindo injustiçado por uma igreja, ou por várias igrejas que ele plantou e serviu. Não, porque ele fez por amor. Por isso Jesus está na cruz, crucificado, e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em nenhum momento Jesus está ressentido com a injustiça sofrida, porque o que ele fez por amor. É muito triste quando nós vemos às vezes cristãos que estão na igreja há anos, e que ficam ressentidos, ficam amargurados, ficam azedos, com os corações cabeludos, como a gente usa essa expressão, porque muitas vezes se ressentem de terem servido as pessoas, mas não terem recebido recompensas ou a gratidão dessas mesmas pessoas. Irmãos, quando nós servimos por amor, nós servimos por amor. E quando nós servimos por amor, nós não nos preocupamos se vamos ter resultados ou não, se as pessoas vão reconhecer o que fizemos ou não, se algum dia elas vão nos retribuir ou não, porque nós servimos por amor. E quem serve por amor, ama servir. Porque nós amamos primeiramente a Deus, nós podemos amar o nosso próximo. E porque amamos o próximo, podemos servir. Sim, podemos lavar os pés uns dos outros. Nós nunca fizemos aqui a cerimônia do lava-pés, até porque eu acho que fazer uma cerimônia não vai mudar nada, nós temos que servir no dia a dia. Mas você já lavou o pé craquento de alguém? Já passou a mão no meio dos dedos de alguém? Isso é uma profunda intimidade com essa pessoa. O que isso que expressa? A que ponto que nós devemos chegar? Ao ponto de sermos servos uns dos outros. Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Somos servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Em quantas famílias, irmãos, que eu já visitei, em que filhos estão dando banho nos seus pais, porque eles estão acamados e não podem mais ir no banheiro, porque estão usando fraldas nas suas camas, e alguém tem que levantar, e tem que pegar o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou sua irmã, e levar numa cadeira de banho, tentar dar banho, ou limpar na própria cama. E pessoas que fazem isso por meses, fazem isso por anos, servindo com amor, sem reclamar, sem murmurar, servindo Deus, servindo pessoas. Nós somos compelidos pelo amor. E é aí que eu quero que você entenda que esse amor é produto da salvação. E é por isso que quando Pedro fala assim: não, o Senhor não vai me lavar não, Senhor. Jesus vira: não, eu vou lavar sim, porque senão você não tem parte comigo, e eu vou lavar só o seu pé, porque você já está limpo, ou seja, você já está salvo. No verso 10 e 11, Jesus diz assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, vocês já estão limpos, vocês já estão salvos. Ou seja, serviço é uma expressão do amor que a gente recebe de Deus na salvação. Quando a gente abre o coração, quando Deus se torna pessoal para nós, quando Ele nos inunda com o seu amor,
Conforme Romanos capítulo 5, Ele nos deu o seu amor, Ele outorga o seu amor àqueles que creem. Então, nós somos salvos. Quando somos salvos, passamos a amar a Deus e recebemos amor para amar pessoas e servi-las. E é isso que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Jesus está ensinando para os seus discípulos. E isso é tão poderoso, irmãos, porque servir expressa o nosso amor a Deus e às pessoas, expressa que a gente foi salvo. Para pensar comigo. Se nós somos cristãos egoístas, que não fazem absolutamente nada pelas pessoas, o que estamos dizendo com a nossa vida? Somos salvos? O que você acha que a nossa vida diz às pessoas, ao próprio Deus, quando nós não nos preocupamos em atender a necessidade de alguém? Quando nós não nos preocupamos com a necessidade das pessoas? Que tipo de experiência que eu tenho com Deus que está sendo revelada pela minha atitude egoísta? O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:10 que nós somos a criação de Deus, a palavra aqui no grego é poema, nós somos uma obra de arte, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O serviço é testemunho do amor de Deus no nosso coração, o serviço é testemunho de que nós fomos salvos pela graça, o serviço é testemunho de que nós recebemos uma nova identidade em Cristo, que nós somos uma nova criatura, que nós temos um novo coração, que aquele coração de pedra foi tirado e recebemos um coração de carne. O serviço expressa que realmente nós entendemos o propósito para o qual fomos criados. E a Bíblia diz que Deus nos preparou de antemão para que a gente praticasse as boas obras em serviço ao reino de Deus, servindo as pessoas. Você acha que pessoas egoístas e orgulhosas, que amam ser servidas e não servem o seu próximo, expressam a salvação em Cristo? Expressam isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que nós fomos feitos em Cristo, uma nova criação. Irmãos, é importante que a gente entenda que para cristãos servir não é uma questão de opção. Servir não é uma questão de opção, não é algo a ser encaixado nas nossas agendas, caso haja o tempo disponível. Não, isso não é caráter cristão. Servir é o núcleo da vida cristã, é a essência daquilo que a salvação de Deus produz em nós. Servir não é algo assim, peraí então pastor, puxa vida, eu vou ver se eu lavo os tênis da galera, dos meus filhos ou dos meus colegas de aqui, e eu vou encaixar isso na minha agenda essa semana. Não, servir é estilo de vida do cristão, nós fomos criados para isso. Não é você sair daqui nessa manhã pensando assim, puxa, como que eu encaixo uma nova atividade na minha agenda? Não, é você ser servo onde você está. Precisou de alguém lá no teu local de trabalho, você é um servo de todos. Na sua família, você é servo de todos. Aqui na igreja, você está para servir. Irmão, servir é estilo de vida. Servir é aquilo que nós somos em Cristo. Servir é a expressão do amor que recebemos de Deus no nosso coração. Me veio no coração uma experiência que eu tive esses dias. Nós tivemos aqui o Recall, a celebração dos nossos grupos de crescimento. Foi uma festa linda, irmãos, a igreja estava lotada, você que estava aqui, a presença de Deus, irmãos, é quase a gente podia tocar o Senhor aqui, foi uma noite muito especial. E depois nós fizemos comes e bebes, né? Cada um trouxe um prato de doce, salgado, virou uma festa aqui, ali no refeitório do seminário, e foi uma festa, e o povo foi indo, e o povo foi indo, e o povo foi indo, e foram ficando menos gente, e aí alguns irmãos, com o coração de servo, começaram a varrer, pegar o lixo, todas as coisas, né? E deixar praticamente o ambiente pronto, porque nós teríamos culto no domingo de manhã. E eu senti de descer ali pelo corredor e ver como que estavam as salas, como que estava lá embaixo, banheiros. E quando eu cheguei lá no banheiro, a pastora Marinês estava na frente das portas lá, recolhendo o lixo dos banheiros. Recolhendo o lixo dos banheiros. O que eu fiz? Não vou dizer o que eu fiz. Eu só quero dizer o que ela fez. A pastora Marinês tem mestrado em educação cristã teológica. A pastora Marinês é pastora há mais de 30 anos. Tem dom da palavra. Serve a Deus servindo a igreja. Psicanalista agora. Estudada. Tem uma excelente palavra. Onde que estava a pastora Marinês? Estava recolhendo o lixo, papel higiênico, dando descarga nos vasos, recolhendo o lixo lá do banheiro. Porque quem ama servir, não escolhe tarefa. Até ela não precisava fazer isso, porque tinha tantas outras pessoas que podiam estar fazendo também. Mas ela fez, porque quando tem uma necessidade a ser feita, a ser atendida, a gente atende. Porque quando a gente serve por amor,
a gente ama servir. Então, eu sei que ela vai pegar o lixo do banheiro, com a mesma dedicação que ela vai vir aqui pregar para vocês num culto. Porque quem serve por amor, ama servir. E é isso que Jesus espera de cada um dos seus filhos e filhas. Não é a gente pensar assim, quem que vai atender isso? Pô, por que ninguém desceu aqui e não tirou os papéis? Está diante de mim, eu vou fazer. Com a mesma alegria que eu faria talvez algo mais nobre, que eu faria alguma coisa que talvez as pessoas estivessem vendo. Quem serve por amor, ama servir. A quinta coisa que eu queria dizer para você é que servir nos traz grandes alegrias. Servir nos traz de fato grandes alegrias, é o caminho para a felicidade, irmãos. Às vezes eu e você queremos encontrar felicidade em tantos lugares, nós não encontramos. Você constrói a casa dos seus sonhos e a felicidade não está lá. Você constrói sua carreira profissional e a felicidade não está lá. Você adquire o carro zero que você queria e a felicidade não está lá. Você se cerca de amigos, mas a felicidade não está lá, porque na hora da prova, poucos deles vão ficar ao seu lado. Você busca os prazeres deste mundo e a felicidade não está lá, na noitada, na balada, não está lá. Onde está a felicidade? Felicidade está em vivermos o propósito de Deus. É por isso que Jesus diz aqui em João 13,17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A palavra aqui é bem-aventurados. Bem-aventurados vocês são se vocês fizerem. Não é se você for num culto e ouvir sobre o serviço, é se você praticar. Não é se você ler a Bíblia e ver que Jesus serviu, é se você praticar o que Ele fez. Não é se você cantar a música que fala que você é um servo, é se você praticar o que você está vendo aqui. Jesus disse, se você praticar isso, você vai ser feliz. O problema é que nós vivemos vidas ensimesmadas, cultivamos o individualismo desse mundo e dessa natureza pecaminosa do nosso coração, que muitas vezes tenta se levantar contra a natureza de Cristo. Seguimos a carne e não o Espírito. O problema, irmão, é que nós buscamos a felicidade nos lugares errados, nas pessoas erradas, nas situações erradas. Jesus está dizendo assim, se você praticar o que eu estou falando para vocês aqui, vocês vão ser bem-aventurados, abençoados, plenamente realizados, felizes se você praticar isso. É isso que essa expressão bíblica significa. É uma relação correta com Deus, que gera um estado de bem-estar, como resultado de uma retidão espiritual. Bem-aventurado você será, plenamente abençoado se você fizer isso. Mas nós queremos seguir o quê? O caminho que o coração estabelece, o caminho que o mundo estabelece, e não o caminho que Jesus estabelece. Quando eu e você servimos, irmãos, isso nos traz profundas alegrias. Está relacionada essa bem-aventurança com um aspecto especial de um princípio que Jesus enfatiza repetidas vezes no seu ministério. Não é suficiente ouvir, não é suficiente compreender e concordar com o que é certo. É preciso praticar, praticar. Quantas pessoas procuram a felicidade em lugares errados? E aí nós passamos ano após ano, irmãos, às vezes na fé, dentro da igreja, às vezes até fazendo coisas para Deus, mas infelizes, sem realização, sem esse bem-estar na alma, esse shalom de Deus no coração e na alma que invade a nossa vida, quando nós estamos num relacionamento correto com Deus, vivendo no centro da sua vontade. Puxa vida, muitos de vocês já ouviram falar de David Livingstone. David Livingstone era escocês, britânico, e ele escolheu ser um missionário no interior da África, conhecido também como um grande desbravador, porque ele também fez isso. Em muitos lugares da África, ele foi o primeiro homem branco a chegar lá. Ele descobriu as cataratas, a Victoria Falls, e tantos outros lugares. Mas David Livingstone, ele sentiu um chamado missionário, ele foi estudar medicina antes de ir para o campo. E ele foi para o interior da África, e ele realmente fez um trabalho espetacular. Morreu com 60 anos. 9 anos antes, a sua esposa morreu de malária. Sabe como que David Livingstone morreu? Ele morreu quando o pessoal encontrou ele, um americano. As agências missionárias na Inglaterra achavam que ele já estava morto há muito tempo. E então levantaram um homem para procurá-lo na África. Esse cara era um americano e encontrou ele. 1 ano e meio antes dele morrer, enfrentando malária severa, raquítico, magro, pele e osso. Esse cara tinha levado remédios, alimento, então ele se fortaleceu, daí o cara disse, vamos voltar para a Inglaterra. Ele não quis voltar. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele último 1 ano e meio de David Livingstone.
Mas os registros mostram que quando ele morreu, que as pessoas ali da vila, da aldeia onde ele estava servindo, o encontraram de joelhos em oração. Ele morreu de disenteria e malária. Viveu 60 anos da sua vida servindo o Senhor. Mas sabe o que ele disse no ano de 1857 para alunos da Universidade de Cambridge? Sabe o que ele afirmou? Ele afirmou assim: as pessoas falam do sacrifício que fiz em gastar tanto tempo da minha vida na África. Ele diz: longe de mim esteja tal palavra, tal visão, tal pensamento. Não é verdadeiramente sacrifício algum. Eu digo que é um privilégio. Tudo isso não é nada quando comparado com a glória que será revelada em nós e por nós. Romanos 8,18. Ele diz assim: eu jamais fiz sacrifício algum. Eu jamais fiz sacrifício algum. Muitas vezes quando a gente está servindo, a gente pensa no sacrifício, ao invés da bem-aventurança. Quem serve por amor ama servir. E quem serve por amor e ama servir, desfruta de muitas alegrias, muito maiores do que qualquer sacrifício. Citando novamente N.T. Wright, ele diz assim: no reino de Deus é paradoxal o fato de que as alegrias são mais profundas do que os sacrifícios. É como se Jesus dissesse: eu trabalharei tanto por você, e serei o que você precisa, de forma que você não pensará ter feito sacrifício algum. Lao Tzu-mun, uma missionária, que também serviu no interior da China, ela diz assim: não pode haver certamente alegria maior do que salvar almas, ela deu a vida para o ministério no interior da China. Vocês já ouviram falar de Jim Elliot? Ele foi morto pelos índios Aucas no Equador em 1956, século passado. Ele e 4 companheiros missionários foram mortos pelos índios que eles estavam evangelizando. 5 jovens esposas ficaram sem os maridos, 9 filhos ficaram sem os pais. Mas sabe o que a esposa de Jim Elliot mencionou, uma frase de Jim Elliot que é muito famosa, que é extraordinária. O Jim Elliot dizia o seguinte: não é tolo quem entrega o que não pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Não é tolo quem entrega o que não pode reter, para ganhar o que não se pode perder. A gente quer reter tanta coisa, né, gente? Riqueza, saúde, tempo, prazer, coisas que nós nunca vamos poder reter. Jim Elliot entendeu isso. Não é tolo quem entrega tudo isso, que a gente não pode reter, para ganhar o que a gente não pode perder. Em último lugar, minha última afirmação é que servir glorifica a Deus, e eu acho que você já sabe disso. Glorifica porque você está vivendo o propósito de Deus na sua vida, você está vivendo exatamente aquilo que você foi criado, e é por isso que esse texto de João 13, o verso 20, Jesus diz assim para os seus discípulos: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha como Jesus se identifica com os servos, com os seus discípulos. Ele diz: se alguém receber você, que eu estou enviando para esse mundo, para servir esse mundo, para fazer diferença nesse mundo, para fazer diferença nessa geração, quem receber você vai estar me recebendo, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Nós somos representantes de Deus nesse mundo, irmãos. É por isso que Paulo, que entende isso, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores de Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos um ministério. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliar pessoas com Deus. Deus nos deu o privilégio de glorificar a Deus representando a Ele. E como nós podemos melhor representar a Deus se não servir como Ele fez? O Deus que criou o universo escolheu servir a mim e a você. Como eu e você que seguimos e amamos a Ele, obedecemos a Sua palavra, celebramos a Sua salvação, podemos agir de forma diferente. Agostinho afirmou: Deus não se torna maior se você o reverencia, mas você se torna maior se você o serve. Você se torna maior quando você serve. É interessante, eu estou dizendo isso logo quando eu estou falando que Deus é glorificado, porque Ele realmente é glorificado. Mas Deus não precisa disso, porque Deus é Deus, Ele é pleno, Ele é perfeito. Mas Ele é glorificado, porque homens darão glória a Ele, dizendo: puxa, há realmente gente aqui que faz alguma coisa diferente desse mundo e do nosso coração. Por isso lá em Mateus 5,16, Jesus afirmou o quê? Que nós faríamos as boas obras, e que os homens viriam à luz de Deus, que brilha em nós, brilhando através das nossas boas obras, e eles glorificariam o Pai
que está nos céus, nosso Pai, Pai de vocês, Pai de cada um de nós. Meu Deus do céu, como nós precisamos dessa graça, Senhor, como nós precisamos dessa luz, como nós precisamos praticar a Tua palavra. Senhor, tem igrejas morrendo por falta de servos, Senhor, igrejas que se fecham por falta de servos, Senhor. Esse mundo está cada vez mais triste, cada vez pior, por falta de servos e servas do Senhor, que brilham a sua luz diante dos homens, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir só lembrando de 2 missionários que fazem parte dos missionários que nós apoiamos como igreja local. Põe a foto para mim, as fotos não estão muito nítidas, são fotos do Facebook deles, mas ali está o Edilson e a Solange. Esse casal se conheceu aqui no nosso seminário no ISBE, ele era membro da nossa igreja aqui na Rua Brasil, a Igreja Missionária Central. Esse casal se conheceu, recebeu um chamado missionário, se preparou para esse chamado. Eles estão, irmãos, lá entre os Boranas, no norte do Quênia, desde 2011 que eles foram para lá, cerca de 12 anos, trabalhando, visitando de cada casa. São povos nômades, é o fim do mundo, fim do mundo. Eles deixaram tudo para servir esse povo. Irmãos, e Deus tem feito milagres tão gloriosos que depois de 12 anos, no ano passado, apenas no ano passado, eles foram ter batismos, mas eles tiveram um grande batismo. Eles chegaram a batizar 65 pessoas, depois de anos e anos de transportando gente, de levando medicamento, de compartilhando água. Agora estão cavando uma cisterna que vai abençoar um lugar que tem raríssimas chuvas. Nós fazemos parte de apoiá-los em oração, em contribuir, mas o que eu quero ressaltar, gente que serve. Nós temos grandes missionários na história, mas nós temos grandes missionários servindo hoje. Nós temos gente na igreja servindo hoje. Nós estamos, irmãos, a igreja está viva hoje. Eles são um exemplo para nós de dedicação, de anos, de formação, de paixão pela obra. Quero mencionar aqui o Paulo e a Fernanda, que é a próxima foto. O Paulo era um empresário de sucesso, muito bem sucedido na cidade de Bauru, aqui. Servia na Igreja Batista de Bauru. Mas o Paulo sentiu um chamado missionário. A sua esposa tinha estudado psicologia. Eles tinham uma vida tranquila, irmãos. Vida tranquila como muitos de nós aqui, morando em condomínio lá na cidade de Bauru. Mas eles deixaram tudo para trás para ir lá para Moçambique, com as suas 2 filhas, uma criança e uma adolescente. Estão lá também há mais de 10 anos, servindo em Moçambique. Agora estão numa nova região, irmãos, desbravando um novo ponto. Eu fico impressionado com o testemunho desses meninos, porque gente que recebeu uma vocação e um chamado, e não decidiu, ou na verdade, e decidiu não olhar para trás. Gente que decidiu simplesmente seguir aquilo que Deus colocou como uma vocação. Eu sei que alguns vão ter vocação para ir para outros países, alguns têm vocação para servir onde nós estamos. Não há problema nenhum, desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Mas o que todos precisamos entender, e por favor, eu quero convidar você a pensar sobre isso, é se nós estamos entendendo o que é reino de Deus, o que é sermos discípulos de Jesus, e que a nossa oração deve ser: Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais íntimo, e eu quero ser mais servo. Eu quero terminar com uma pergunta para você aqui, para a gente cantar e orar. Por favor, me diga o seguinte: quando você estabeleceu seus propósitos para o ano de 2023, para esse novo ano, quando você pensou em alguns alvos desse ano, por acaso você colocou como um dos alvos ser mais servo? Por acaso, quando você começou esse ano, que Deus está te dando novinho em folha, um ano novo pela frente, você colocou aí no seu coração: Deus, por favor, me torna mais servo, me permite servir mais o Senhor, servindo as pessoas, que eu possa servir minha família, eu posso servir meus amigos, eu posso servir meus colegas de trabalho, eu posso servir a tua igreja. Você fez essa oração? Quantos de nós aqui, irmãos, temos entendido que somos do reino, pertencemos ao reino e vivemos o reino? Que nossa oração deve ser realmente: Senhor, me torna mais santo, me torna mais íntimo do Senhor, eu quero ver a tua glória, como Moisés pediu lá em Êxodo 33, Senhor, me torna mais servo, porque senão, Senhor, eu vou virar um religioso, encruado, com um coração egoísta. Senhor, senão eu vou viver alguém que vai viver ensimesmado, somente para mim, e vou viver infeliz, e vou deixar de glorificar o teu nome, de fazer diferença na vida das pessoas que o Senhor tem colocado ao meu lado, no meu caminho. Senhor, eu não vou expressar a tua glória nesse mundo, e não vou ser relevante nas tuas mãos,
Senhor, não vou poder ouvir naquele último dia, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, entra para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo.